E agora nós iremos falar sobre os indicadores gráficos, a sexta parte, onde que nós iremos ver sobre candlesticks. Eu gosto muito de candlestick e ele, principalmente, ele lhe dá a previsão para o dia seguinte ou uma previsão para os próximos 5, 6 dias. Mas principalmente é a decisão que quando o mercado fecha, como que tem de ser amanhã. Portanto, a partir desse dia nós conseguimos ou nos contribui para ter uma previsão do dia seguinte, caso nós não tenhamos nenhuma modificação econômica que ocorra durante uma noite ou na noite de um dia para o outro. Portanto, candlesticks. Por volta de 1600, japoneses desenvolveram uma técnica para analisar o preço dos contratos de arroz. Então, os candlesticks, que são a forma de gráfico que nós vimos lá no começo, que são as velas, foi utilizado pelos japoneses e eles negociavam arroz no mercado futuro do Japão. E a partir do sucesso que começou a se ter a partir desses contratos de arroz, dos contratos futuros de arroz lá fora no Japão, isso se aprimorou essa técnica e ela foi trazida para os Estados Unidos, incorporada no preço das ações. E foi Steve Johnson na década de 90, agora nos anos de 1900, não em 1600, né, trouxe a técnica para o Ocidente, tornando o gráfico de candles muito popular e explicando para as pessoas. Porque, como eu dizia para vocês, quanto mais pessoas perceberem algo igual em um gráfico, mais sucesso isso ocorrerá. Quanto mais pessoas olharem para o gráfico e virem um oco, mais esse oco terá valor. Quanto mais pessoas perceberem um suporte ou uma resistência, mais poder terá esse suporte e essa resistência. Quanto mais pessoas perceberem que rompeu o triângulo para cima ou para baixo e tendo volume todos virem, mais efeito isso fará. Portanto, ele trouxe essa técnica para os Estados Unidos. A interpretação de candlesticks é baseada em padrões. Apresentaremos nesse curso, então, nesta apresentação, alguns padrões, os mais importantes. Eu irei disponibilizar para vocês também um resumo de alguns candlesticks de um livro que eu tenho, que eu escaneei somente o resumo dos candles, para que vocês possam olhar e examinar e possam olhar nos gráficos que é formado lá na B3, então que é muito interessante. Aqui nós temos os principais, mas a partir de lá deve ter mais em torno de uns 30 padrões de candlesticks, repetirão esse e terão outros, em torno de 20 a mais, fora esses que vocês vão olhar aqui. Os padrões se dividem em candlesticks que proporcionam alta, baixa ou neutros, continuidades de movimento. Partimos então para os altistas. O primeiro foi algo que nós falamos já lá atrás, que é o martelo. O hammer, como falado, né, como se diz, indica a reversão se aparecer após uma correção de baixa. A abertura com gap para cima no dia seguinte indica ainda mais força. Quanto maior a sombra, essa partezinha para baixo do martelo, mais forte é o padrão. E a cor não importa. Ele tende a indicar elevações. O preço, então, ao longo do dia, imagine que esse candle seja em um dia, representa que o preço abriu lá em cima, desceu lá embaixo. Então, quanto maior a sombra, mais importante, mais a força. E depois retorna lá em cima. Quer dizer que no próximo dia o preço tende a continuar subindo. Mas muito cuidado, se ele estiver num topo lá em cima e ainda for um dia de reversão, como nós vimos lá nos gaps, representa uma grande reversão de uma tendência de alta. Se logo depois dele não tiver um gap, ele dá continuidade a um outro candle e depois outro dia tem um outro candle e ele abre um pouquinho acima ainda deste, tende a continuar subindo, os preços tendem a continuar subindo. Em determinados momentos nós temos um dia de reversão proporcionado pelo martelo no fundo, o que é muito importante. Se for no fundo, é 90% a 95% de chance que no outro dia o preço sobe e tende a subir com gap ainda. Portanto, procurem martelos nos gráficos, principalmente em extremidades. Agora estamos passando a crise do coronavírus. Quando tiver um martelo, comprem, só esperem até o final do dia para fechar e comprem no aftermarket, para que, pois, muito provavelmente no outro dia o preço irá subir. Já abrirá com grandiosíssima alta.
Futuramente eu vou mostrar para vocês um outro videozinho mostrando alguns desses martelos. Então percebam um martelo, vejam esse martelo que está circulado ali, vejam como ele abriu com um gap muito grande, depois caiu lá embaixo de cerca de 23, o preço foi próximo de 21,50 e fechou próximo aos 23. No outro dia nós não temos um gap, né? O preço abre bem lá em cima, quase formando um gap, mas depois vai lá embaixo fechar o gap. Mas percebam, pós-martelo, ainda acumula, dá praticamente mais 2 martelinhos menores e depois o preço vai embora, formando uma LTA. Conseguem perceber? Vejam, mais para trás nós temos outros martelinhos, que até consolidam uma alta, uma continuidadezinha de alta de 2 dias pós. Tem um martelo vermelhinho retornando um pouco, depois tem um outro verde que não confirma uma elevação. Estão percebendo? Engolfing altista, ou seja, engolfo de alta. Esta figura ela é muito interessante. Após um dia de queda, temos uma vela branca engolindo a vela anterior. Olhem o desenho em cima, não no gráfico, em cima ao lado do texto. Percebam, eu tive um candle de queda, que é o escuro, e depois eu tenho o de alta, que é o branco. Percebam que o mínimo, onde ocorre a abertura, não o mínimo, onde ocorre a abertura do candle branco, e o fechamento do candle branco, ele percorre todo o espaço do dia anterior, ou seja, engolfando, percorrendo todo o transcorrer do preço do dia anterior. Portanto, representa uma mudança de tendência e muito provavelmente no outro dia o preço continuará subindo. Imagine o seguinte, o preço abre em 8 e fecha para 6. No outro dia ele abre em 4 e fecha em 10. Portanto, teve uma grande força reativa no outro dia. O mesmo ocorre e o mesmo é válido para o inverso. Imagine se o candle escuro fosse um branco e o candle branco fosse um escuro, entenderam? Se fosse isto, da mesma forma, valeria, representando uma troca de dia de alta para dia de queda, iniciando uma tendência de queda. Bom, aqui embaixo eu tenho os candles pintados em vermelho e verde. Vermelho é queda e verde é alta. E percebam esse engolfo aqui. Percebam esse verdinho que ele acaba engolfando praticamente todo o preço aonde que ele abriu e fechou. Então ele percorre tudo isso. Não precisa percorrer toda a sombra, somente o período entre a abertura e o fechamento. Mas se ele conseguir ainda atingir toda a sombra, mais forte ainda é o movimento. Engolfo de baixa, ele é ao contrário do gráfico anterior que nós vimos, do padrão anterior. No entanto, ele segue a mesma ideia. Ou seja, como eu dizia anteriormente, agora eu tenho um dia de alta e depois ele é seguido por um dia de queda, que acaba engolfando, percorrendo todo o preço anterior, como vocês podem ver na figura. Portanto, após um dia de alta, temos uma vela negra engolindo a vela anterior. Exemplo, percebam ali, né, onde está circulado, onde é que nós temos vermelho é queda, o verde é alta. Ele engolfa, ele engole todo o candle anterior. Shooting Star, estrela cadente. Ele indica uma reversão se aparecer após uma tendência de alta. Então, imagine que o preço vai subindo e lá no topo eu tenho essa estrela cadente. Ele é o contrário do martelo. Enquanto que o martelinho nos diria que o preço continuaria subindo ainda, mas se o outro dia der um gap ainda de queda, concretiza um dia de reversão, esse aqui é o contrário, é um martelo invertido, virado. Então imagine, o preço abre, sobe lá em cima e fecha para baixo. Imagine isso num topo. No dia seguinte, se o preço abre mais para baixo do que fechou este dia, é 95% de chance que vai cair. Da mesma forma se tiver num fundo, então ele é muito importante. Como diz a apresentação, abertura com gap para baixo no dia seguinte indica ainda mais força, como eu comentava. Quando maior a sombra, mais forte é o padrão. Ou seja, quanto maior a sombra, mais forte é o padrão. Então, quanto maior for aquela sombrinha para cima, mais forte é o padrão, maior tendência da queda. E a cor do corpo não importa, não importa se é o branco ou o negro, tanto faz, isso é indiferente.
Lojas americanas, vejamos um exemplo, devem ter já percebido onde que ele está, né? Olhem lá, percebo que a partir dali o preço ainda reage um pouquinho, mas depois vai embora, cai. Vejam mais para frente, tem um martelo um pouquinho ali, isso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 candles após, eu tenho um martelo no topo. Então o preço sobe, dá um martelinho e vai embora. Deveria subir, mas se abriu para baixo, esquece, forma um outro topo. E lá no final, fecha com o martelo no fundo, estão vendo? O que vocês fariam com aquele martelo do fundo? Fechando assim, como eu disse para vocês. Ainda mais se tem aumento de volume naquele dia. 95% de chance que o outro dia sobe. Mas pode cair. Mas o futuro a Deus pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas eu diria para vocês 95% de chances de subir, desde que não ocorra outro fenômeno econômico ou alguma notícia forte para essa empresa durante uma noite para outra. Morningstar, estrela da manhã, é um padrão de reversão de fundo, possui um corpo pequeno, a cor do corpo da estrela também é diferente e o que realmente importa é que o corpo seja pequeno. Portanto, percebam que ele é parecido com uma estrela cadente, mas o corpo é um pouquinho maior, então ele sempre fica localizado no fundo para representar uma reversão de tendência, principalmente baixista. No topo também acontece, mas ele é mais forte ainda no fundo. Gente, sempre lembrem que após, ou nesse, não após, mas nesse desenho, se no dia posterior ainda tiver um avanço ainda maior de volume, mais pessoas estão vendo. Volume significa negócio. Quando tem negócio, as pessoas veem oportunidade. Portanto, estão enxergando essa figura. Doji. Os dojis, eu falei muito para você sobre os dojis. E os dojis representam indecisão. Nós não sabemos se o preço vai subir ou descer. Ao longo de uma tendência, se não for no topo ou no fundo, ele representa a continuidade, então ele tende a continuar subindo. Mas se estiver num topo ou num fundo, muito provavelmente é reversão, muito provavelmente. Mas se o preço está subindo, tem no topo doji e o outro dia o candle fica mais para cima, ou seja, fica ainda mais elevado, isso não quer dizer que não vá cair, mas tende a representar a continuidade do movimento, mas pode levar à queda sim. No entanto, dojis em topos e fundos, grande perspectiva de reversão, de finalização de tendência. Se não concretizar um topo ou um fundo... Mulher grávida, é isso aí, mulher grávida. Percebo no desenho, eu tenho um candle branco e depois um candle negro, né? Então seria como se esse candle branco estivesse dando origem a outro candle de outra cor, representando a modificação da tendência. Poderia ser o inverso, digamos, se eu tivesse um negro aqui, um candle escuro aqui, depois um outro branco, representaria que sairia de uma tendência de queda, dando origem a uma tendência de alta. Então, isso é muito olhado, essas mulheres grávidas, e tem que ser diferença de cores, aqui importa a cor. Então, tendo uma cor diferente de uma para outra, representa a modificação de tendência. Ainda mais se nós viemos uma tendência baixista ou estamos numa tendência altista e surge isto, então é muito importante. Representa a tendência. As pessoas olham muito esses tipos de candle. Percebam que pode ser de um dia para o outro subir, no outro dia voltar, só que nos representa uma oportunidade de compra de hoje para amanhã, uma venda de hoje para amanhã, estão percebendo? Portanto, lendo, candle pequeno no meio do candle anterior, o candle pequeno pode ser um doji também, indica a perda de força do movimento atual. Percebam ali no gráfico onde que nós temos o verde, relembrando que o verde seria de alta e o vermelho de queda. Então vem numa queda no dia, outro dia dá uma alta e percebam como que inicia uma linha de tendência de alta. No entanto, nem sempre dá uma origem a toda uma tendência assim. Pode dar uma tendência de 2 dias de alta, ter um martelo no topo e voltar a modificar tudo.